O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Jeremias, capítulo 2, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comessem o fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Nós clamamos que neste momento o Senhor fale profundamente ao coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Nós acabamos de cantar que nós não queremos ser iguais, Pai. Renova-nos, Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo. Muda aquilo que em nós não te agrada, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Ainda que esse processo mexa conosco, fira o nosso ego, ainda que isso doa em nós, Pai. Renova-nos, transforma-nos, porque nós não queremos ser os mesmos, Pai. É isso que pedimos que o Senhor faça nessa noite, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito de um povo que um dia viveu um amor verdadeiro com o Senhor. De um povo que experimentou coisas que eu e você certamente gostaríamos de ter vivido. Experiências muito profundas com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Esse povo havia experimentado esse amor de um Deus provedor, mas em algum momento eles abriram mão desse amor. Esse povo havia experimentado situações, experiências espirituais profundas, mas em algum momento eles se renderam à idolatria. Em algum momento abriram mão de tudo isso e se voltaram para outros deuses. E eu quero te fazer algumas perguntas para que você reflita. Em algum momento da sua vida, dessa caminhada cristã, da sua vida espiritual, você já viveu momentos mais intensos, de mais amor, de mais fervor do que aqueles que você tem vivido hoje? Em algum momento dessa caminhada cristã, você já teve mais empolgação com as coisas de Deus? Você já se sentiu mais animado para participar das atividades da igreja, dos cultos? Olhe para a sua vida hoje e se pergunte: eu já tive mais facilidade para amar os meus irmãos? Eu já tive mais amor ao próprio Deus em algum momento dessa caminhada? Será que eu deixei que o meu amor se esfriasse em algum momento? Isso aconteceu comigo? Pergunte a si mesmo sobre isso. Talvez, mesmo sem perceber,
Você permitiu que esse fogo do primeiro amor, que essa paixão ardente do amor pelo Senhor Jesus, de amor pelas coisas eternas, se esfriasse em seu coração. E os seus olhos se voltaram para as coisas dessa terra, que são tão passageiras. Talvez sem perceber, você fez aquilo que o povo de Israel fez. Apesar das experiências com Deus, abriu mão de tudo isso para viver outras coisas. E à luz desse texto, eu quero destacar para vocês 3 tipos de relacionamentos. O primeiro deles é um relacionamento saudável, que Israel experimentou com o Senhor. O segundo, um relacionamento quebrado, mas não por parte de Deus, porque Deus é fiel em suas promessas e jamais irá quebrá-las. Mas Israel, o seu povo, quebrou. E terceiro, um relacionamento restaurado. Vamos primeiramente entender o contexto dessa passagem. O primeiro capítulo desse livro de Jeremias traz a visão do profeta, traz o chamado divino do profeta. E Jeremias foi chamado pelo Senhor em um tempo muito conturbado, um tempo onde haviam muitos conflitos políticos, um tempo onde os reinos estavam em constantes batalhas, um tempo onde havia destruição, dor, sangue, um tempo muito difícil. Mas neste ambiente, o Senhor levanta um homem chamado Jeremias e lhe dá uma missão. E nesse segundo capítulo do livro que nós lemos os primeiros versos, nós veremos que o foco agora sai do profeta e se volta para a mensagem a qual o profeta precisava levar para o povo. Que mensagem é essa? O profeta precisava exortar aquele povo. Mas é interessante perceber que logo nas primeiras palavras desse capítulo 2, nós percebemos que essa exortação não é algo que vinha do próprio profeta. Não é algo que ele dizia, eu acho que esse povo está se comportando errado. Eu acho que esse povo não se comporta como eu fui ensinado na minha casa. As palavras do profeta e suas exortações eram algo vindo do próprio Deus. Veja o verso 2 no capítulo 1. Ele diz, a mim veio a palavra do Senhor, dizendo, capítulo 2, verso 1, perdão. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama. A palavra era do Senhor e não do profeta. Esse termo, vai e clama, também nos mostra que Jeremias não saiu de Anatote pela sua própria vontade. Ele tinha algo a cumprir. Ele tinha uma missão a fazer, uma mensagem a entregar. E uma mensagem urgente da parte de Deus para aquele povo. E essa mensagem é dita através de uma metáfora, relacionando o envolvimento do povo de Deus com um casamento. Por isso ele chama o povo de Deus como uma noiva. E através deste exemplo, Jeremias vai lembrar o povo do seu relacionamento com Deus, daquilo que eles haviam experimentado lá no início da sua caminhada. E do verso 1 ao 3, nós veremos esse exemplo de um relacionamento saudável com Deus. O verso 2 diz, eu me lembro da tua afeição quando era jovem. E esse termo, afeição, é muito interessante, porque nós sabemos que um contrato possui direitos e deveres, né? Nós gostamos muito dos direitos, todo mundo gosta, isso é meu direito. Eu tenho direito a isso por lei, por contrato. Essa é a minha parte, eu posso, mas nós não gostamos muito dos deveres, né? E esse termo afeição mostra justamente uma lealdade, apesar dos deveres. Esse termo afeição significa dizer que aquele povo não fazia os seus deveres por obrigação, mas por amor. Eles se beneficiavam dos seus direitos, mas aquilo que eram seus deveres, eles faziam por amor. O Senhor está lembrando aquele povo que é preciso que haja neles essa afeição, essa alegria novamente de cumprir aquilo que o Senhor lhes pede. E é assim conosco também. Nós precisamos pedir que o Senhor restaure em nós essa afeição, essa alegria de servir a Ele. E vir à igreja não pode se tornar algo cansativo. Fazer a sua devocional, meditar na palavra do Senhor, ter tempo de oração e comunhão com Deus não pode ser um fardo, mas Deus precisa restaurar em nós essa afeição.
O texto diz também que o Senhor se lembrava do amor daquele povo como noiva. E essa analogia é muito significativa, porque quem já casou sabe da expectativa que um noivo tem, né? Principalmente a noiva, ambos. Mas a noiva espera por aquele dia. É o momento do noivado onde o amor está muito aflorado, ainda não tem os problemas do casamento. E o povo é lembrado de que no tempo de noiva, o tempo em que eles estavam no ápice do seu amor pelo Senhor, foi um tempo muito precioso e o Senhor se lembra e tem saudade daquele tempo. E na nossa vida religiosa também é assim. O início da nossa caminhada é maravilhoso, né? Logo quando a gente se converte, o nosso coração pulsa de alegria. Não sei quantos de vocês têm contato com recém-convertidos, mas é muito gostoso estar perto de gente que acabou de se converter, de gente que acabou de aceitar o Senhor, porque nós percebemos o brilho no olho dessas pessoas. Domingo passado nós recebemos diversos novos membros aqui, e é muito bom conversar com eles e ver a paixão que eles têm pelo Senhor Jesus. E muitas pessoas olham para eles e dizem: tadinhos, isso vai passar. Daqui a pouco passa, deixa eles, deixa esse primeiro amor acontecer. Mas essa não deveria ser a lei, não deveria ser a regra. Esse brilho no olho deveria nos acompanhar durante a nossa caminhada cristã. Esse fogo no coração, essa paixão pelo Senhor que nós temos logo quando somos convertidos, deveria nos acompanhar durante toda a nossa vida. Isso não deveria se perder. E o Senhor se lembra disso. Ele diz: eu me lembro da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva. Quando me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. O deserto é literalmente um lugar, uma terra em que não se semeia. E se não se semeia, não se come. Como aquele povo sobreviveu ao deserto? Sem semear, sem plantar, sem colher. O Senhor Jesus deu providência a eles. E nesse tempo de deserto, o coração do povo precisava confiar em Deus. Eles não podiam confiar em suas próprias mãos, não podiam confiar na terra, não podiam confiar no seu plantio, nos seus dons agrícolas. Eles tinham que confiar em Deus. E o povo obedeceu ao Senhor, se contentou em sair do Egito e caminhar pelo deserto, sabendo que Deus iria prover aquilo que eles precisavam. E se eu e você queremos continuar com esse brilho no olho do primeiro amor, se queremos continuar firmes na fé, nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos colocar o nosso pé, sabendo que Deus é aquele que provê todas as coisas. E ao longo dessa caminhada, aquele povo que experimentou tantas coisas, teve experiências espirituais tão profundas com Deus, de provisão, de livramento, de coragem, de ânimo, eles escolheram se assemelhar aos outros povos, escolheram se afastar desse Deus, abrir mão da sua identidade real e abandonaram o primeiro amor. E a história de Israel nos ensina isso, irmãos. Nos ensina que se esse primeiro amor não for cultivado intencionalmente por nós, ele vai perder o seu fervor. E como nós temos visto hoje isso acontecer? Quantos jovens já estiveram em nossas igrejas e hoje estão perdidos? Não apenas jovens, quantos adultos? Quantas pessoas você se lembra que sentavam do seu lado e já não estão mais conosco hoje? Quantos um dia experimentaram essa abundância do Senhor, mas se afastaram desses caminhos? Quantos ainda frequentam a igreja, mas fazem isso por obrigação, sem temor, sem reverência e sem amor? A verdade é que é fácil ser crente nesse ambiente religioso. Mas esse primeiro amor não precisa ser explícito somente aqui, somente enquanto nós cantamos louvores. Esse primeiro amor precisa ser evidenciado em nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade.
Quando o dinheiro acaba, quando os problemas chegam, esse primeiro amor precisa estar aí, pulsando no seu coração. Quando a doença chega, quando o perigo nos cerca, o primeiro amor precisa estar pulsando no nosso coração. A paixão por Deus, a confiança nele, precisa estar em nós. E eu e você precisamos cultivar esse primeiro amor em nosso coração. Independente de quantos anos de crente você tenha. Eu estou na igreja há 50 anos. O primeiro amor precisa estar no seu coração. A paixão precisa estar no seu coração. O brilho precisa estar nos seus olhos. E o texto diz que Deus se lembra daquele tempo em que o povo tinha saudade dele. Assim como Deus se lembra do tempo em que eu e você éramos fervorosos em nossa vida de oração, em nossa meditação diária, em nosso encontro com o Senhor. Ele se lembra do tempo em que nós líamos a sua palavra e nos deleitávamos e falávamos com Ele em oração sincera. Deus se lembra desse tempo e tem saudade de quando nós víamos para a sua casa, para a igreja, exultando de alegria, trazíamos não crentes, falávamos de Jesus em todo lugar em que nós caminhássemos. E a partir do verso 4, nós vimos um choque de realidade. Vemos como esse povo abriu mão dessa paixão e quebrou esse relacionamento. Se nesses primeiros versículos Jeremias descreveu um relacionamento saudável, a partir do verso 4, nós seremos apresentados a esse relacionamento quebrado. E no verso 5, o Senhor faz uma pergunta àquele povo: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem? Em outras palavras, o Senhor Jesus está perguntando assim: quando eu fui injusto com você? Qual o motivo desse primeiro amor ter se esfriado? Qual é a razão de você ter se afastado dos meus caminhos? Eu fui injusto de alguma maneira? Quando eu falhei em minhas promessas? Quando eu prometi algo que eu não cumpri? Essa é a pergunta do Senhor Jesus. E a resposta para essa pergunta é óbvia: não houve infidelidade da parte de Deus, meus irmãos. Não houve infidelidade alguma da parte de Deus para com o povo. Eles não tinham motivos reais para reclamar. O comportamento adotado por eles era um comportamento injustificável. Assim como eu e você, quando nos afastamos de Deus, todas as vezes nós fazemos isso de uma forma injustificável, porque Deus permanece fiel. O profeta vê nisso um ato de injustiça, denuncia aquele povo, diz a eles: vocês se entregaram à idolatria. A adoração a ídolos havia contaminado o povo, e o profeta diz: vocês se esqueceram de todas as bênçãos que Deus dispensou sobre vocês. E no versículo 6, o Senhor pergunta a eles: vocês esqueceram, vocês não se perguntam mais entre vocês, quem fez vocês subirem da terra do Egito? E essa pergunta também é enfatizada no verso 8, isso mostra a falha na memória do povo. Se nós queremos manter esse primeiro amor, se nós queremos permanecer no primeiro amor, nós não podemos ter esse lapso de memória. Nós precisamos nos lembrar todo dia do que Deus fez na minha e na sua vida. Precisamos nos lembrar de quem é esse Deus. Quem é o Deus em que nós servimos. No Egito, aquele povo, Israel, era escravo, cativo, acorrentado, vivia humilhado. E Deus, com sua forte mão, os resgatou, lhes deu liberdade. E isso aconteceu também comigo e com você. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus também nos livrou do império das trevas. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivíamos acorrentados, humilhados, escravizados. E o Senhor nos libertou. E aquele povo, a despeito de tudo isso, de tantas bênçãos experimentadas, trocou a glória do Senhor por coisas vãs. Veja comigo o verso 11. O Senhor pergunta àquele povo: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? O que ele está dizendo é:
Note, os outros povos têm muitos motivos para abrir mão dos seus ídolos, dos seus deuses, porque são deuses mortos, deuses que não fazem nada em benefício a eles, em favor a eles, mas vocês, que têm todos os motivos do mundo para permanecerem fiéis, abriram mão desse Deus. Quem, em sã consciência, trocaria algo tão bom, puro, genuíno, por algo que não vale nada? Muitas vezes nós trocamos. Muitas vezes nós fazemos isso, até sem perceber. Isso porque o nosso coração é enganoso. É o que Jeremias vai dizer no capítulo 17, no verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E esse engano do coração é uma característica de um relacionamento quebrado. Se você se afastou de Deus, se você permitiu que o seu primeiro amor se apagasse, que sua paixão pelo Senhor Jesus se esfriasse, é porque você deixou ser levado pelos enganos do seu coração. Mas, graças a Deus, o livro de Jeremias e a história bíblica não acaba aqui. Tanto Jeremias como Jesus, ambos sabiam que a palavra de Deus para aquele povo não era de juízo, mas era de uma nova aliança. E é isso que Jeremias diz no capítulo 31, no verso 31. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor promete uma nova aliança. O povo rebelde quebrou a aliança, se afastou do Senhor, abriu mão dos seus caminhos, se esqueceu de suas bênçãos, permitiu que o primeiro amor se esfriasse. Mas o Senhor Jesus diz a eles: eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Eu não vou deixar vocês entregues às paixões do seu coração. Então Ele manda o seu Filho Jesus Cristo. E essa promessa de Jeremias 31 aponta justamente para isso. Que Senhor Jesus agiria para restaurar a sorte do seu povo, para restabelecer esse relacionamento que havia sido quebrado. E graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus porque o seu Filho não poupou a sua própria vida para que essa nova aliança fosse firmada. O Filho de Deus, Jesus Cristo, restaura o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E esse é o terceiro tipo de relacionamento, que é o que eu e você podemos experimentar hoje, um relacionamento restaurado. Eu não sei quão distante você esteve do Senhor, quão longe você conseguiu chegar dos caminhos de Deus. Você que um dia esteve na igreja, ou que ainda está e frequenta, mas canta os louvores da boca para fora. Não faz os louvores uma oração. Seus joelhos não se dobram em reverência ao Senhor. A sua vida não glorifica o nome de Deus. Eu não sei quão distante você chegou, mas em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que Ele não nos deixa entregues a esse relacionamento quebrado, mas Ele provê restauração. E o Senhor fez isso com Israel, não abandonou o povo, mas fez um convite cheio de piedade àquele povo: voltem ao primeiro amor, voltem àqueles tempos de noiva, voltem àquele tempo em que no deserto você confiava em mim de olhos fechados, em uma terra em que não havia homem habitando, em uma terra onde não se semeia, em uma terra que você precisava desesperadamente confiar em Deus. Volte-se para esse lugar. Volte o seu coração a esse Deus. Esse é o convite não apenas para Israel, mas para todos nós hoje. Esse é o convite que o Senhor faz para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Quando Ele diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. E eu quero que você faça esse exercício. O que fez o seu primeiro amor se esfriar? Onde você caiu? Olhe para trás e veja quando foi. Foi quando você entrou na faculdade, iniciou um novo emprego, teve novos amigos? Quando essa chama se apagou? Quando você priorizou coisas erradas, iniciou um relacionamento que não deveria? Quando foi que o brilho nos olhos se perdeu? Quando foi que você passou a frequentar a igreja por obrigação? Quando foi que você parou de falar de Jesus com entusiasmo? Quando foi que você parou de evangelizar as pessoas que te cercavam no trem, no Uber, na padaria? O que aconteceu? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor nos atraia novamente a Ele. Que o nosso amor não se acabe, que o nosso comportamento honre e glorifique ao Senhor. E ainda é tempo, meus irmãos. Ainda é tempo de nos arrependermos. Ainda é tempo de reacendermos essa chama em nosso coração. E não há nada de pentecostal nisso. O que nós estamos dizendo aqui é que você precisa se apaixonar por Jesus. Porque um coração que não está apaixonado pelo Senhor Jesus não vai conseguir vencer as armadilhas desse mundo. Não vai conseguir vencer as propostas que esse mundo nos oferece. Se não houver fogo no seu coração, brilho nos seus olhos, paixão pela palavra de Deus, você não conseguirá viver uma vida que o agrade. E como nós precisamos, irmãos, de crentes apaixonados pelo Senhor Jesus. Ainda é tempo de olhar para trás, ver onde caímos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos para o nosso primeiro amor. Enquanto a irmã Débora e o irmão Gessé vêm até aqui para nós cantarmos uma música, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Jesus, nós pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós deixamos esse amor se esfriar, essa chama se apagar. E em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos que o Senhor faça algo diferente em nós, Pai. Reaviva o nosso coração, nos dá paixão por Ti, pela Tua palavra, pela Tua igreja, pela Tua obra. Pai, nós não queremos ser frequentadores de culto, nós não queremos ser crentes rasos, não queremos viver em mornidão, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos Te amar, Te glorificar com a nossa vida, e nós queremos contagiar as pessoas à nossa volta com esse amor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda e nos leva de volta ao primeiro amor. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, amém.